Gente, essa parte é a parte um pouquinho mais complexa, tá? Eu gostaria de pedir para vocês prestarem bastante atenção. Se tiver dúvida, pode perguntar, tá? Me pausa que eu tiro a dúvida. Fechou. Bom, então a gente tem a liberação, né? Que é a abertura de portas, que a gente costuma chamar. Liberação de portas para câmeras, tá? Como que funciona isso? Ó, as portas TCP, que é esse protocolo aqui, e a UDP, servem para enviar e receber pacotes de informações entre dispositivos, no caso de câmeras, né, que são utilizadas as portas que são fixadas dentro do DVR, ou câmera IP, para que os dispositivos remotos que desejam acessar estes dentro de uma rede consigam localizar e transmitir os dados, que no caso são imagens, livremente ao acessar os serviços, tá? Resumindo essa primeira parte aqui, gente. As portas vocês vão ver que é TCP e UDP, tá? Se vocês quiserem depois procurar o que é isso aqui, cada protocolo desse, mas assim, gente, não tem tanta importância isso no momento pra gente, tá? Quando você tem um DVR ou uma câmera IP, tá? O DVR é como se fosse um servidor de câmeras. Então todas as câmeras caem nele, ele tem dentro um processador, uma quantidadezinha de memória, ele tem um sistema operacional, um sistema de IP que tem o DHCP, que faz com que ele seja reconhecido dentro da rede, tá? E a câmera IP, galera, tem algumas câmeras novas agora que elas não precisam de cabo, né? Então você joga só a alimentação e ela às vezes tem o próprio cartão de memória interno, ou às vezes nem tem, né? Só para acompanhamento normal. E é por IP também, pela internet, tá? Beleza. Então, beleza. Aí a câmera IP e o DVR são comunicados pela internet, né, para que você consiga acessar externamente. Então, por exemplo, assim, eu tenho um dispositivo que está instalado lá na minha chácara. Esse dispositivo ele tem um DVR e tem 5 câmeras. Essas 5 câmeras dentro de uma rede eu consigo acessar elas externamente desde que você tenha um IP na conexão que ele seja fixo, tá? Às vezes, gente, tem até gente, eu não sei como funciona, tá? Não citei aqui, eu citei somente o IP fixo. Que tem gente que tem a atribuição de IP normal, né? Que a gente não fornece IP fixo para o cliente acessa normal. Mas é outro tipo de configuração. Mas geralmente, por padrão, é isso. Então, o cliente ele tem um IP fixo que a gente fornece para ele, tá? E esse IP ele vai ser sempre o mesmo. Então, todas as vezes que a gente jogar esse IP que o cliente tem, 2 pontos, né, que seria referente a para acessar a porta, mais a porta de acesso do DVR, a gente consegue acessar o DVR dentro da rede. Quem que faz isso? O programa, né, que pode ser instalado no computador para monitoramento, ou o aplicativo no celular, tá? Deu para entender? Deu sim. Deu, mano, certinho. Beleza, então. Então, essa parte aí é quem faz os acessos externos, que a gente chama. Então, eu estou aqui em casa, quero acessar a minha chácara, é um acesso externo, tá? Quem faz é os aplicativos e programas. A porta ser liberada vai depender do equipamento e da configuração aplicada. A gente apenas recomenda, galera, que se os solicitantes ali tiverem fixado algumas portas para serviço, né, que sejam na faixa 80, 8080, 1880, 1881, 1882 e por aí em diante até 1889, que troque essas portas, tá, gente? Porque essas portas, elas são portas que são utilizadas para acessar equipamentos internos da nossa rede, tá bom? Certo. Então, por exemplo, assim, o cliente tem uma antena na casa dele, ou se não uma ONU roteada, ela acessa na 1881. Aliás, a ONU roteada acessa na 80. A antena, né, que seria referente à conexão via rádio, acessa na 1881. Na 1882, os nossos roteadores, até 1884 e tal. Então, são coisas que a gente usa internamente, tá bom? Então, você tem que evitar isso. Se o cliente passar lá assim, eu abri a porta 1881 para o meu DVR. Você pede para trocar. Para a liberação acontecer normalmente, deve-se fixar um IP dentro do DVR ou da câmera IP, e esse deve ser integrado nas configurações dos roteadores para que os dados possam fluir livremente. Tá? Então, como eu falei, para você conseguir acessar de fora para dentro, precisa ter dentro do roteador a permissão que vai ser solicitada quando o dispositivo externo quiser conectar nesse dispositivo interno da rede.
tá? Essa requisição, ela vai ser feita através do aplicativo ou do programa, como eu já tinha passado para vocês, tá bom? Deu para entender certinho essa parte aqui de cima? Mano, deu, velho. Tá, deu pra. Ah, tranquilo, deu pra entender. Beleza. Ó, então a gente tem aí a parte mais prática agora, tá? Que é mais ou menos mostrando para vocês como que abre essas portas, tá? E assim, galera, é tudo padrão. Vocês vão ver que é tudo padrão, tá? Geralmente só vai mudar o lugar que elas ficam e a forma como fica disposto dependendo do firmware do roteador. Então a gente tem aqui o modelinho da TP-Link, que é o modelo mais antigo, tá? Você vai acessar o redirecionamento de portas, servidores virtuais, você vai vir em adicionar, tá? Assim que você clicar em adicionar, automaticamente ele vai abrir esse campo aqui para preenchimento, tá? Aqui você vai colocar a porta de serviço, que vai ser sempre vai ser informado pelo solicitante. A porta interna, galera, se você quiser, você pode colocar igual ou você pode deixar em branco. Geralmente, a gente costuma deixar em branco, tá? Que no próprio roteador pede. Tá, então essa porta de serviço é o cliente que passa pra gente. Isso, é o cliente que passa. Tá, Sempre você coloca só na de cima, tá? Não tem tá, necessidade de pôr na de baixo. beleza. Aí, gente, isso aqui são todos tudo exemplo, tá? Então, 5001 é a porta que eu usei, porta informada pelo solicitante. A porta interna é a porta igual, então a gente não coloca nada. O endereço IP, galera, é o endereço IP do DVR ou da câmera IP, tá? Geralmente, pessoal, o cliente já informa pra gente esse IP. Então, ele vai solicitar lá assim, a abertura de porta tal, tal, tal para a câmera, para o IP tal, tá? Esse exemplo aqui eu usei o Beleza. 010. Então, IP tipo informa... assim, Pode falar. certo. Então, tipo assim, em todos os casos, o cliente ele sabe todas essas informações. Porque, não, eu digo assim, ele vai saber a porta do servidor, ele vai saber o endereço IP, É, geralmente assim, a geralmente. porta ele tem que saber. Se a gente não Tá. souber a porta, o cliente tem que falar com quem está instalando a câmera para ele, tá? E o Que a IP a porta, gente às vezes procura? o IP eu vou mostrar para vocês embaixo ali, tá? Ah, Geralmente tá, vem as beleza. duas informações junto, tá? Só que o IP também tem como localizar, tá? Beleza aqui. Galera, se vocês pegarem algum tipo de roteador que você não consiga abrir a porta sem selecionar essa opção aqui todos, você coloca sempre em UDP, tá bom? Sempre. Beleza. Na maioria dos roteadores você consegue pôr todos, mas alguns tem que ser UDP, tá? Habilitado significa que a porta está aberta ou fechado. Portas de serviço, esse campo aqui é um campo que você meio que pré-seleciona ali algumas configurações e nome também da porta, só que não tem necessidade, tá, gente? Então a gente deixa em branco mesmo. Salvar, depois que você salvar, você vai definir as configurações e a porta literalmente ali já vai estar aberta, tá bom? Aí entra aquela questão que é a questão do IP do DVR, tá? Então, eu coloquei aqui essa observação, eu coloquei ali embaixo de todas as aberturas de porta que a gente vai ver mais para baixo aqui no documento, tá? Então, por exemplo, assim, ó, após liberar as portas é de extrema importância para evitar conflitos caso o DVR e a câmera IP reinicie, que fixe o IP e o MAC do dispositivo no vínculo MAC do roteador. Esse padrão, ele segue aqui para o roteador de 1, 2, 3 antenas, tá? O de 4 antenas, ele vai ser um outro padrãozinho diferente desse, tá bom? Pera aí, galera, deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Beleza. Beleza, bom. Então, a parte do roteador de uma, duas ou três antenas vai ser mais ou menos nesse padrão. O que você tinha me perguntado com relação ao IP, tá? Se, por exemplo, assim, o cliente entrar em contato, ele souber a porta, mas não souber o IP, o que você faz? Você faz o contato com ele e aí você pergunta para ele, você vai ver com ele, né, no contato com o cliente, você vai ver, tem bastante dispositivo conectado na rede? Se tiver, pede para ele desligar, deixa só o DVR, tá? Se o cliente fizer isso, vai facilitar para a gente. Daí a gente vai ter só um dispositivo, vai ser o DVR, tá? Ah, perfeito. No caso, a gente pode fazer isso lá no roteador dos dispositivos conectados. Isso, que seria essa lista de clientes Ah, DHCP, tá vendo? Tudo que boa. tiver conectado aqui vai aparecer o nome, o endereço e o IP, Pode crer.
tá? Então, se, por exemplo, tiver, sei lá, 6 dispositivos, você pede para o cliente deixar só o DVR, tá? Mas assim, gente, vou mostrar também uma outra forma. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai verificar, principalmente nesse roteador de uma, duas antenas, uma, duas ou três antenas, o IP. Então, supondo que esse daqui seja o DVR, a gente vai salvar o MAC, tá? Que geralmente é o mesmo IP que o cliente vai passar. Se ele não passar, é o IP que está aqui, tá? Copia o MAC e o IP, cola ali no bloquinho de notas, tá? Deixa salvo. Se, por exemplo, o cliente não souber o IP, você vai ver no vínculo e vai voltar aqui para abrir a porta, tá? Ah, tô em dúvida sobre o MAC. Não sei se esse MAC aqui é do DVR ou não. Gente, marca de DVR geralmente não tem muita, tá? Tem, na verdade. Só que, assim, geralmente é tudo Intelbras ou algumas outras marcas que, por exemplo, assim, você vai copiar o MAC. Vocês lembram do Mac Vendors, daquele sitezinho que passaram já para vocês? Tem, mano. Jogando o Mac lá no Mac Vendors, você vai ter o nome do dispositivo, tá? Então, por exemplo, assim, Intelbras. Intelbras a gente já sabe que é um DVR, tá? Se aparecer outro nome, você Beleza. procurar um nome que aparecer na internet, né? Você já vai achar lá e vai dar para você que é um dispositivo ou câmera IP, tá? Geralmente funciona assim. Então, essas duas coisas que eu falei, elas são só para caso tiver dúvida. Se caso o cliente já tiver informado o IP, não precisa se preocupar com isso. Você vai pegar somente o MAC e o IP, tá? Aqui nesse farmer, depois que você pegou na lista de clientes, você vai vir até vínculo IP MAC. Você vai vincular o IP, que seria esse aqui, o MAC, tá? Ele aparece, na verdade, perdão, gente, ele aparece uma abinha aqui, depois que você clica em vincular IP e MAC, ele aparece uma abinha adicionar. Quando aparece adicionar, ele vai ficar com isso aqui sem preencher. Aí você marca o vincular, preenche, tá? E clica em salvar. A partir disso, o roteador ele vai estar com esse dispositivo vinculado, então não tem problema dele dar algum problema se reiniciar os equipamentos, tá? Beleza. Ok. Passando aqui para aproveitar também o PNP, tá? O que seria isso? Depois, se vocês quiserem procurar também, mas eu vou dar uma citada, é tipo assim, ó. O PNP, ele é meio que uma configuração do roteador. Que abre Que porta sozinho, né? Isso, que abre porta sozinho, tá? Então, o dispositivo ou o serviço faz a requisição e ele abre automaticamente, para que o serviço consiga funcionar certinho, tá, gente? Isso aqui é de extrema importância deixar habilitado. Por padrão, fica habilitado. Não desabilitem por hipótese alguma. Se vocês pegarem algum caso de estar desabilitado, pode habilitar sem medo, tá? Tá, então perfeito. Então, no caso, nesse caso de câmeras, né, que a gente tá conversando e tal, sempre habilitar esse UPnP. Isso, como eu falei, eu só tô passando aqui, gente, só para acrescentar mesmo, mas assim, já fica habilitado, tá? Por padrão. Ah, fechou, então. Isso Vou aqui até é que anotar assim, aqui. isso, ele já fica por padrão habilitado, independente do roteador. Só se caso você pegar ele desabilitado, se habilita, tá? Isso aqui, gente, não tem a ver com câmera só, tá? Isso aqui tem a ver com tudo mesmo. Então, se, sei lá, o cliente pega um serviço que não tá funcionando, verifica se isso aqui tá habilitado, tá? Beleza, gente, deu para entender aqui o firmware antigo? Mano, Deu tranquilaço, sim. sim. Beleza, então, gente. Aí a gente tem o firmware novo, tá? É a mesma coisa, galera. Redirecionamento, servidor virtual, adicionar novo, tá? Colocando em adicionar novo, a gente tem a porta de serviço, que vai ser a que o cliente vai passar. O dispositivo, né, que é o IP do dispositivo fixado no DVR ou na câmera. A porta, se for igual à porta interna, que geralmente é igual, você não preenche. Protocolo, tudo. Status, define se a porta está habilitada ou fechada, né, está aberta ou fechada. Porta de serviço comum não precisa salvar, não precisa selecionar. Salvar, você vai definir ali certinho, tá? Ok, uma duvidazinha ali. No Pode falar. protocolo onde você colocou tudo, você tinha comentado antes que em alguns casos vai ter que colocar o DP, né? Isso, se você pegar algum roteador, pode pôr o DP. E, tipo, em qual caso sei lá, eu fico sabendo que é o DP? Como que eu consigo verificar isso? Caso se não for, eu posso tentar fazer todos os procedimentos de novo, em vez de colocar o protocolo todo, eu coloco o DP? Cara, é que assim, geralmente por padrão, a abertura de porta para câmera, você abre ela em UDP, tá? Ah. Só que, por exemplo, assim, se o DVR
por algum motivo a porta trabalhar em TCP, se você colocar o DP não funciona. Então você coloca tudo, tá? Não, beleza. São raras exceções, tá, gente? São poucos casos que você vai ter um roteador lá que você precisa colocar o DP, tá? Geralmente, Então geralmente o protocolo correto a se colocar é tudo? isso, é Ou. tudo. É Ah, tá. tudo. É o que eu falei, tem roteador que é muito raro, que você consegue selecionar só TCP e o DP, você não consegue selecionar os dois, entendeu? Ah, Entendeu? entendi. Se E você não conseguir selecionar, é o DP. beleza, o TCP eu vou usar, sei lá, para Xbox, para qualquer outra coisa que não seja câmera, na maioria das vezes? Cara, dificilmente você usa TCP. O TCP você usa na abertura de portas da via rádio. Tá? Eu não sei exatamente a diferença entre os dois protocolos, assim, para falar quando que você vai utilizar um, quando você vai utilizar o outro, mas por padrão em câmera é o DP, Ah, tá? beleza, então. Aí, gente, tipo assim, ó, é, tem alguns casos que, por exemplo, assim, cliente corporativo, que o cliente acessa o sistema da loja dele externamente, tá? Então ele tem um IP fixo, esse IP fixo a gente fornece para ele. Então ele tem um programa lá, esse IP disca para o IP do computador do cliente, que não precisa ser fixo, ele disca para o IP fixo que está lá na loja e a porta direciona ele para dentro do sistema, tá? Nesses casos, gente, pode ser que o pessoal que solicite, né, o cliente que solicite a abertura da porta, ele especifique se é TCP ou DP. Nesse caso, geralmente, se for especificado se é TCP ou DP, tem que colocar de acordo com o que o cliente pedir, tá? Beleza. Mas essas são raras os casos aí, mais cliente corporativo, assim. Tá, tá, uma coisa que eu tô em dúvida, no caso minha sobrinha aqui, no caso de UDP e tudo, né, no caso, seria geralmente UDP e tipo assim, dependendo da ocasião é tudo? É isso que eu tô em dúvida ainda, eu não tô conseguindo entender certinho. Não, por padrão, por exemplo, assim, ó, vou ligar, vou falar com você no suporte para você abrir a porta 5001 para mim, pro IP do Certo? meu DVR, que é o DVR 010, tá? 192.168.010. Vou ligar e vou solicitar isso para você. Certo. Eu informei o protocolo? Não, né? Não. Você vai colocar tudo, Ah, tá, entendi. entendeu? Então assim, Tudo. quando o Só cliente que. não informa, Pode falar. então quando o cliente não informa, eu coloco tudo? Isso. Quando o Ah, cliente, ó, perfeito. vamos deixar claro aqui para ver se vai ficar mais fácil. Quando o Tá, cliente não informa e você sabe que é para câmera, você coloca tudo. tá, Quando o cliente não informa e você sabe que é para câmera, você coloca o DP. Entendeu? tá, entendi. Perfeito. Se é para câmera e o roteador tiver a opção de você marcar o tudo, tudo. Perfeito? Fechou, O fechou, DP só se não tiver a opção. fechou, Salvou, perfeito. vai salvar a porta vai ficar liberada já. Agora Mesma entendi. coisa, mesma coisa do Mac, tá, galera? Lista de cliente aqui, eu não sei por que eu peguei um exemplo que tá sem um aqui. Mas é a mesma coisa, tá, galera? O IP geralmente é o IP que você abre a porta, tá? Que você vai ter o IP fixado dentro do DVR. Se caso o cliente não informar, volta aqui na lista de clientes e pega e vincula, tá? Aí a porta aqui você vai abrir com o IP que tiver aqui do dispositivo DVR ou da câmera. Ah, Na maioria das vezes, perfeito. gente, o cliente passa, tá? Então pode ficar meio despreocupado com isso aí, Fechou então. tá? Beleza. Mesmo esquema que eu citei lá em cima, tá? Você copia o MAC e o IP, salva no bloco de notas. Aí você vai até vínculo IP MAC, configurações de vinculação. Você vai preencher o MAC, preencher o IP, vai habilitar o vínculo e vai colocar salvar, tá? Belezinha. Fechou. Feito isso, já vai estar vinculado. Aí, galera, a gente tem a abertura de portas também no 4 antenas, que seria o Farmer novo, né? Dos roteadores aí que a gente está pegando. É um pouquinho diferente esse aqui, tá? Mas é o mesmo padrão aí. Direcionamento NAT, como vocês podem ver ali, tá? Primeiro avançado, né? Direcionamento NAT. Servidores virtuais. Depois que você entrou em servidores virtuais, esse campo aqui ele não vai aparecer, tá? Você vai ter que clicar em adicionar aqui, que está como número 4, né? O quarto passo. Você vai adicionar, ele vai abrir isso daqui,
Mesma coisa, galera. Tipo de serviço, nome, tá? Nome do serviço. Você pode colocar o DVR, câmera. Se for uma abertura de portas, por exemplo, para algum determinado jogo, você pode colocar o nome aqui de acordo com o que você quiser nomear aí, tá? Isso aqui é pra gente, para ficar mais fácil para identificar, tá? Então, se tiver a opçãozinha de colocar lá que é para câmera, pode colocar. A porta, informada pelo solicitante, e o IP também é informado pelo solicitante. Porta de serviço, se for igual, mesmo padrão, deixa em branco. Protocolo, todos. Aqui indica que a porta está habilitada. E a opção salvar salva a configuração da porta. Beleza? Deu para entender Fechou. aqui?